A gente vai falar de um assunto importante, de um assunto polêmico e que a gente quer esclarecer o assunto, inclusive te dar até mais subsídios e mais informações para que você tenha também a sua opinião, né? Se você concorda, se você discorda da atitude da Angelina Jolie, né? Que recentemente todo mundo acompanhou, que além de ter retirado as mamas, ter feito a dupla mastectomia em 2013, há pouco também decidiu e optou por retirar os ovários. Dá uma olhadinha nesse VT que a gente preparou para você. O câncer, sem sombra de dúvidas, é uma das doenças mais perigosas que conhecemos. O tumor não distingue classes sociais nem etnias. Como exemplo disso, Angelina Jolie, estrela de Hollywood, há 2 semanas recebeu uma ligação do médico com os resultados de um exame de sangue. O doutor disse que o nível no sangue de uma proteína chamada CA-125, monitorada para detectar o risco de câncer de ovário, era normal. No entanto, havia uma série de marcadores inflamatórios que eram altos e que poderiam apontar um câncer em estágio inicial. Diante deste risco, a atriz de 39 anos se submeteu, 1 semana após a notícia, a uma cirurgia preventiva, na qual são retirados os ovários e as trompas. Mas ela decidiu manter o útero, já que não há histórico de câncer uterino na família. Como parte do tratamento, terá que fazer reposição hormonal. Seus médicos calcularam um risco de 87% de câncer de mama e um risco de 50% de câncer de ovário, caso ela não fizesse a cirurgia. Mas a mesma não garante completamente que ela não terá câncer, porque é impossível remover todo o tecido. Em 2013, a atriz teve os 2 seios removidos também, que foi a dupla mastectomia, para reduzir o risco de câncer de mama. Angelina declarou que não foi fácil tomar essa decisão, mas que procurou conselhos e aprendeu sobre diversas opções para que pudesse tomar uma atitude de forma segura. Além do que, a atriz também afirmou que fez isso por seus filhos. Fomos às ruas para ouvir a opinião das pessoas a respeito da decisão tomada por ela. Eu concordo, acho que ela fez o melhor para ela. O câncer é uma doença tão complexa, tão complicada, as pessoas sofrem tanto, eu acho que ela está evitando de ter um sofrimento maior, porque os antepassados dela já teve, a avó, a mãe. Só quem tem câncer pode dizer o quanto ela está certa e se prevenir de uma doença, que eu também tô, né? Tão perigosa e tão cruel. Então, acho que ela está evitando um sofrimento maior de ter um câncer, retirando algumas partes do corpo. É uma decisão difícil, complicada, mas é uma decisão que ela tomou de evitar um sofrimento posterior. Não, nunca faria, eu nunca tiraria nada. Acho que se você tem a possibilidade de continuar tendo filhos e fazendo, sou totalmente contra tirar até do homem, se fazer aquela vasectomia, sou totalmente contra. Isso porque está prevenindo a doença, entendeu? Porque com certeza ela vai ter. Então eu achei que ia estar de parabéns. Tá aí, a gente retomou um pouco da história para quem não sabia de alguns detalhes e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. É muito importante ouvir a opinião das pessoas, né? Quando o assunto é polêmico e gera aí, né, uma conscientização, uma falta de informação suficiente para você ter uma opinião, é hora de trazer o assunto para você, bonita. Daqui a pouquinho a gente vai continuar com ele. Agora a gente vai começar o nosso papo, a gente que retomou aí a história da Angelina Jolie e convidamos o mastologista e cirurgião oncológico, Dr. Wesley Andrade. Bem-vindo. Primeira vez com você, bonita. Bacana tê-lo aqui. A gente bateu um papinho antes, até, né, de entrarmos no ar para falar sobre o assunto, porque daqui a pouquinho o doutor também vai poder falar um pouco da opinião dele. Mas eu queria iniciar o nosso papo, como foi apresentado, inclusive, aí no nosso VT, doutor, que é o seguinte. Para que ela tivesse tomado essa decisão da retirada das mamas, da retirada dos ovários, ela descobriu, de alguma forma, que ela tem aí uma porcentagem, enfim, uma chance durante a vida de ter câncer nesses órgãos. Existe, de fato, então, um exame genético para detectar isso? É um exame que a gente tem no Brasil ou só tem fora do Brasil, que é o que muitas pessoas comentam? Carol, boa tarde. Então, Angelina Jolie, ela tem a mutação do gene chamado BRCA1.
Essa nomenclatura vem do inglês, BR de breast, CA de cancer. Então, é uma mutação genética que predispõe muito a ter câncer de mama. Então, ela nasceu com um gene defeituoso. Nós todos temos esse gene no nosso corpo, que funciona. E ele evita de ter câncer de mama e de ovário. Tá. Quem tem esse gene defeituoso já nasceu com essa desvantagem natural já. Então, a célula, no seu processo de replicação, ocasionalmente nasce uma ou outra doentinha. Então esse gene vai lá e mata essa célula doente. No caso dela, ela nasceu com esse soldado de defesa falho, defeituoso, de tal forma que uma célula doentinha vai dar origem a uma célula cada vez mais doente, predispondo ela a ter câncer de mama e de ovário. E ela descobriu através de um exame, então. Exatamente. E este exame é um sequenciamento genético que só está indicado só nas pacientes de alto risco. Como é que o médico estima isso? Pelo histórico familiar. Então, ela tinha a mãe com câncer de mama e de ovário em idade precoce. A tia materna com câncer de mama em idade precoce. Certo. E a avó com câncer de mama e de ovário em idade também relativamente precoce. De tal forma que quando o médico colhe essa informação do paciente, ele já suspeita já que ela pode ter alguma síndrome de predisposição ao câncer familiar. A maioria dos cânceres não são familiares, não são passados de pai para filhos. Né? São por questões ambientais, então aquilo que nós vivemos, consumimos, fomos expostos ao longo de nossa vida. No entanto, ela já nasceu já com saudade de defesa dela doente, o que predispõe ela a ter câncer de mama e de ovário. Agora, aqui no Brasil, a gente pode realizar o mesmo procedimento para descobrir se temos também essa predisposição, assim como foi com a Angelina Jolie? É um recurso absurdamente caro? Já um recurso já bem disponível já em São Paulo e em várias outras cidades do país atualmente. É um sequenciamento genético, a semelhança do que foi feito no genoma humano no início do milênio. Era-se muito caro porque a tecnologia empregada era inicial, no entanto, hoje já é muito mais barato. Custa hoje em torno de 3 a 5 mil reais fazer esse sequenciamento genético do BRCA1 e BRCA2. Mas, repito, só tem indicação de fazer este sequenciamento quem tem um histórico familiar que leve o médico a suspeitar que a paciente tem essa mutação. A população em geral não precisa. Só para a gente ter uma ideia estatística, a chance de ter essa mutação na população em geral é de 0,1 a 0,05%. Olha isso, então não é para a gente se apavorar. Não é para se apavorar. Não é para ninguém se apavorar. E como que o médico suspeita? Eu vou repetir mais uma vez. É pelo histórico familiar. Então, toda vez que o paciente vai ao médico, o médico vai perguntar: como é a sua história de câncer na família? Tem algum caso? Se o paciente fala: doutor, não tem nenhum caso na minha família, eu vim aqui só para preventivo mesmo, o médico já fica tranquilo. Ou se ela falar: doutor, tem 3 casos, os casos começaram em idade precoce, tem um homem com câncer de mama, então homem com câncer de mama leva a suspeição desta mutação. Também. Então o médico vai fazer essa composição de acordo com esse histórico familiar. Perfeito. Agora, vamos retomar então as cirurgias que foram feitas pela Angelina Jolie, para a gente entender também até que ponto a qualidade de vida dela como mulher, porque ela é jovem, né, está mantida depois dessa decisão. Então vamos colocar o primeiro vídeo que a gente tem uma mastectomia, que é a retirada da mama. Queria que até que você explicasse, porque a gente tem aqui 2 ilustrações, até que o pessoal de casa entender. Quais são as indicações para essa cirurgia? Então, aqui na tela, a gente está vendo uma mastectomia de tratamento. É uma cirurgia indicada para pacientes que têm câncer de mama em um estágio avançado. Quando o tumor é pequenininho, nós podemos simplesmente tirar uma parte da mama, uma cirurgia conservadora. Essa ilustração aqui está mostrando uma retirada completa da mama, sem reconstrução imediata, que é empregado para casos muito avançados ou no qual o paciente, por algum motivo, não quis fazer a reconstrução. Perfeito. É uma cirurgia no mundo de hoje de exceção. Exceção. Então, essa é uma cirurgia de tratamento, não é que a Angelina Jolie fez. Não é essa. Vamos mostrar outra, então. Temos mais uma que já tem uma outra sequência, mas também retira a mama inteira? Isso. Então, essa outra também é uma cirurgia de tratamento, um pouco mais radical do que aquela outra. Também não é a que a Angelina Jolie fez. Repito, pacientes com câncer mais avançado, no qual aqui está sendo demonstrado a retirada completa da mama, a mama sendo extraída
da sua região natural. Aqui é o músculo peitoral, aqui está sendo feita uma abertura na região lateral do músculo peitoral para acessar os gânglios da axila. Então, quando se trata câncer de mama, é feita também uma abordagem da região axilar, que pode ser retirada de poucos gânglios ou de vários gânglios, a depender da extensão do tumor. Então, essa é uma cirurgia também de tratamento. Tratamento. Então, agora, nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vou deixar aí o pessoal curioso, mas eu vou deixar uma perguntinha no ar, porque a gente vai mostrar daqui a pouquinho a cirurgia, então, que a Angelina Jolie fez. E a gente quis colocar todas as ilustrações, por quê? Porque quando a gente fala de uma cirurgia de uma mastectomia, todo mundo tem a mesma ideia, que a cirurgia é a mesma e vai depender de cada caso. Depende de cada caso. Não é isso, exatamente. doutor? E no Angelina Jolie é preventiva. Então, eu vou deixar uma perguntinha do público. Vamos ver, o pessoal, todo mundo está escrevendo pra gente. Olha que linda, Vanessa, um beijo pra você. Sorrisão, hein? Existe outro procedimento a ser feito que seja eficaz sem ter que passar pela retirada do órgão? Então, em relação à mama, pode ser feito exames de rastreamento, tentar diagnosticar no início o câncer. O câncer de mama não dá para prevenir, evitar que ele não apareça. Os exames se prestam a achá-lo no início. Então dá para fazer mamografia e ressonância magnética das mamas nessa população de alto risco. Perfeito, mas não tem como fazer outra coisa para prevenir. Prevenir não. Para prevenir efetivamente, pode-se tomar um medicamento chamado tamoxifeno, que reduz esse risco em torno de 40% até 50%, ou a cirurgia, que reduz o risco em 95%. A cirurgia é mais radical, mas é muito mais efetiva. Perfeito. Em relação ao ovário, que é o momento agora, os exames de ovário, para procurar o câncer de ovário, que é o ultrassom transvaginal e a dosagem de uma proteína no sangue, CA-125, é extremamente falho. Então a mulher pode ir no ginecologista fazer o exame e estar com câncer. Ah, é? Quando se evidencia o diagnóstico do câncer de ovário, 3/4, ou seja, 75% dos casos já estão em estágio avançado. E por quê? Ainda na nossa tecnologia de hoje, nós temos ainda equipamentos capazes de diagnosticar esse câncer de ovário na sua fase inicial. E ele tem um grande problema, porque o câncer de ovário, precocemente, ele se espalha pela cavidade peritoneal, que é uma membrana que reveste os órgãos abdominais. E isso traz um agravamento muito grande desses casos. Então, mesmo numa fase inicial, numa fase precoce, o tumor já contaminou o peritônio. Perfeito. A gente vai retomar, inclusive, esse assunto, que eu quero ouvir a sua opinião, claro, até o final da nossa pauta. Mas agora a gente vai mostrar para vocês a cirurgia que a Angelina Jolie fez, sendo então considerada, a cirurgia de mama, considerada uma prevenção e não um tratamento. Vamos colocar aqui na tela, o doutor vai explicar pra gente. O que ela fez? Muito bem. Então, a Angelina Jolie, ela fez uma cirurgia de esvaziamento da mama. Então, ela tirou o conteúdo mamário, preservando o bico do seio. E fez imediatamente uma reconstrução com prótese de silicone. Então, o músculo peitoral que estava aqui grudado nas costelas foi destacado dessa região, trazido para frente para recobrir a prótese e este é o aspecto final. Então, ao se olhar uma paciente que fez esse tipo de cirurgia, o aspecto é muito semelhante a uma mama natural. Perfeito. Então, ela não tem aquela cicatriz extensa e não tem a parede torácica chapada como naquela imagem anterior que nós mostramos, que é utilizado em alguns tratamentos. Alguns casos de câncer de mama, inclusive, podem ser tratados com essa técnica daqui, desde que diagnosticado na sua fase inicial e dentro de alguns limites técnicos que só a avaliação personalizada poderia indicar uma cirurgia desse tipo. Entendi. Agora, essa pergunta é importante. Ela está 100% protegida depois de ter tomado essa decisão? Não, ela está 95% protegida. Por quê? Para preservar este invólucro cutâneo e poder colocar uma prótese, algumas células ficam nessa região aqui da gordura e também o bico da mama ela pode ter câncer da mama no bico. Então, se ela quisesse aumentar um pouco essa segurança, deveria retirar o bico do seio, o que traria uma sensação de mutilação maior. Então, existe uma troca entre o que o paciente deseja referente à sua autoimagem versus uma maior ou menor segurança. Perfeito. No contexto geral, vale a pena fazer uma cirurgia dessa, ainda que fique com um pequeno risco, porque o aspecto estético é potencializado, é melhorado. Então aproveito e já te pergunto, antes da gente ir para a cirurgia do ovário, você é a favor, você acha que ela tomou a decisão certa, já que
foi aí mostrado, né? Apareceu então esse resultado que ela tinha uma porcentagem muito grande de chance de desenvolver o câncer de mama. Ela fez certo? Carol, sim. Toda paciente tem a mutação genética, é aconselhado pelos médicos a fazer, sim, a cirurgia. Preventiva. Né? Preventiva. Olha, gente, que importante a sua opinião aqui. Muito legal. Parabéns, porque eu acho que o papel do médico também, quando está ali informando e orientando os seus pacientes, ele também precisa, né, enfim, manter aí uma postura, mas indicar o que acha adequado para o momento. Vamos colocar, então, agora a cirurgia dos ovários, porque a gente viu a primeira parte, que foi a cirurgia de mama. Porém, ela também optou pela remoção dos ovários. Então, a gente vai acompanhar aqui as imagens, claro, gente, são imagens ilustrativas, né? Imagens aí animadas, porque, inclusive, nas nossas pesquisas a gente chegou a ver, né, diretor? Imagens aí que acabam chocando, né? E a gente, claro, colocou aqui no ar imagens de desenho tal para entender. A remoção é assim, é inteira? Como demonstrado aqui, ela preservou o útero, que é aquela estrutura central, e retirou as trompas e os ovários. Certo. Então, é completamente removido as 2 trompas e os 2 ovários da paciente. A gente tem, então, mais um vídeo, que esse aqui a gente consegue ver desse dia. Agora vocês vão ver num outro ângulo como a gente consegue, então, retirar, inclusive, esse é um material, né, que eu acho que um material utilizado até para aulas, né, doutor? Que é esse aqui. A maior parte das remoções preventivas hoje são realizadas através da videolaparoscopia, no qual faz pequenos orifícios no abdômen e vai com câmeras instrumentais cirúrgicas para fazer a remoção. Então, esse vídeo ilustra bem. Então, a gente está vendo aqui... Fosse uma câmerazinha ali, né? Isso é um desenho de uma cirurgia que muito se assemelha à realidade. Então, aqui a gente está vendo o ovário e aqui uma trompa e da mesma forma do outro lado. Essa imagem é uma imagem de uma câmera que está dentro da cavidade abdominal do paciente, no qual o cirurgião vai manipulando esse instrumental cirúrgico junto com os seus respectivos auxiliares. Então, aqui está se utilizando uma pinça para tracionar a trompa. Entendi, e vai com um aparelho de secção. Então, você vai cortando esta região, destacando ela da cavidade abdominal até chegar nessa região daqui. E depois é feito a incisão final aqui, né, destacando completamente o ovário e a trompa dos ligamentos e do útero. Mantendo o útero, exatamente. Mas aí te pergunto, nesse caso a gente tem então a cirurgia de remoção e para quem já tem a doença, então não sendo uma medida preventiva, mas sim de tratamento, a cirurgia é realizada da mesma forma? Então, a cirurgia de câncer de ovário é uma cirurgia muito mais radical, no qual, além de se retirar as trompas e os ovários, deve ser feita uma linfadenectomia abdominal, retirando vários gânglios da região abdominal, pélvica, retirada uma parte que chama aumento. A normalmente é feita por incisão, uma incisão grande da região púbica até a região superior do abdômen. Entendi. Então, a cirurgia é muito mais extensa. E essa extensão depende muito de que ponto foi diagnosticado este tumor de ovário. Como eu falei, 75% das vezes o câncer de ovário diagnosticado já em uma fase mais avançada. Então a cirurgia é muito mais agressiva, muito mais invasiva. Agora, te pergunto, no caso dos ovários, a gente sabe que eles têm um papel também importante aí nessa função hormonal no organismo feminino, né? A gente estava falando há pouco antes do programa começar e você até citou feminilidade, né? Quando uma mulher, Angelina Jolie, opta pela retirada das trompas e do ovário, como é a qualidade de vida dela daqui para frente? Como é que ela vai conseguir, então, manter essa parte hormonal? Tem que fazer uma reposição hormonal? Como é que é agora, a partir de agora, né? Exatamente. Então, uma mulher que está na fase da menacme, ou seja, ela está produzindo hormônios, ela está ativa hormonalmente, então se ela tira os ovários, então a primeira coisa que acontece é no dia imediatamente já para de produzir hormônio sexual feminino, então ela vai ter vagina seca, diminuição da libido, irritabilidade, insônia, isso a curto prazo, e a longo prazo tem sintomas de osteoporose, diminuição da capacidade de memória, aumento de doenças cardiovasculares, então pontualmente a qualidade de vida dela reduz bastante. E no cenário de uma paciente que tem um risco maior de ter câncer de mama e de ovário, a reposição hormonal não é recomendada. Entendi. Exatamente. E aí? Se ela já tirou a mama, essa recomendação
tem que ser muito individualizada com o paciente, mas formalmente a recomendação é que não se faça uma reposição hormonal, porque, como eu falei, tem 5% de risco de ter câncer na mama. Se eu estou dando hormônio, em tese eu posso estar alimentando alguma célula da mama lá. Entendi. Então é muito complicado. É complicado. Então, a partir desse momento, ela não está mais produzindo os hormônios femininos. Não está produzindo e não é aconselhado repor de forma oral, artificial, comprimido de reposição hormonal. Isso é um belo assunto para uma outra pauta, porque agora a gente fica pensando, e aí, o que será que ela está fazendo? Porque isso ainda não saiu na mídia, né, doutor? Senão a gente traria aqui para o Você Bonita. Se ela não está mais produzindo esses hormônios, então, para a cirurgia preventiva do ovário, de repente a retirada pode não ser 100%. Você já vai contar a outra possibilidade, mas antes eu vou fazer perguntinha do público. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Vamos ver. Ai, que lindas as unhas. Sabrina, um beijo pra você. Quando a pessoa retira totalmente a mama, geralmente já é colocado, então, um implante no lugar ou não? Excelente pergunta, porque agora a gente entra num assunto também da autoestima feminina, para que essa mulher saia de uma cirurgia, que ela está fazendo um tratamento para retirada de um tumor, e ela saia já da cirurgia com a mama intacta, entre aspas, como se ela não tivesse retirado, né? Que é aquilo que ela se olha no espelho e ela tá vendo que ela tem uma mama. É aconselhável colocar essa prótese na mesma cirurgia, doutor? Sim. Sabrina, muito boa sua pergunta. Então, sim, é aconselhado, sim, colocar a prótese de silicone na mesma hora da cirurgia. Inclusive, mesmo no Sistema Único de Saúde, existe lei possibilitando isso daí. Alguns casos não tem indicação médica, quando o tumor é extremamente avançado, tem contaminação da pele, mas para os cânceres de mama diagnosticados na sua fase inicial, ainda que tenha que tirar a mama toda, é aconselhado e é tecnicamente factível, o que tem um impacto muito positivo na qualidade de vida da paciente. Sair com a mama reconstruída é um grande benefício psicológico. A gente vai deixar rolando umas imagens aqui dela que é muito linda e que foi o tema da nossa pauta de hoje, mas ainda gostaria de te perguntar uma coisa, doutor. Nesse caso das meninas, então, que podem colocar a prótese, que optam e tal, assim, a gente nota também que em alguns casos precisa de algo a mais, né? Precisa de um enxerto. Então, cada caso é um caso. Mas para operar uma paciente como essa, tanto para retirada do tumor quanto para colocação da prótese, é um cirurgião oncológico que faz isso? Então, pode ser um cirurgião oncológico, pode ser um mastologista, eles podem trabalhar juntos, individualmente ou associado com um cirurgião plástico. Hoje tem várias equipes com vários tipos de combinação, mas todos eles estão habilitados a fazer a cirurgia de uma forma adequada para o paciente. Isso é muito importante. Eu tive uma amiga que teve um câncer muito sério, muito jovem, mas graças a Deus ela está ótima. E ela teve aí alguns passos, porque a prótese no início foi rejeitada, tiveram que procurar uma outra maneira e acabaram encontrando, então, o lance do enxerto, que é uma outra pauta que a gente pode falar aqui no programa, que você vai retirar ali de outra parte do corpo para colocar na mama e, enfim, ficar aí com uma mama perfeita, né, que é possível. Então, agora, para a gente encerrar, eu queria dizer... A gente achou tão bonita, né, a foto, né, trompas, útero, ovários, né, é um mundo aí feminino. Doutor, pra gente fechar, você comentou comigo, antes da gente começar a nossa pauta, que estão estudando uma outra possibilidade de prevenção que não a retirada completa dos ovários. Qual seria esse estudo, então? Então, exatamente. Então, o que há de mais moderno hoje é que o câncer de ovário, na realidade, ele teria origem na trompa. E bastaria, então, retirar as trompas, preservando o ovário. A retirada das trompas, por si só, não causa nenhum impacto negativo na sexualidade da mulher, né? E tem um impacto muito positivo na qualidade de vida. Então, retiraria as trompas, preservando o ovário. E isso para a mulher que está menstruando ainda, então, que a gente fala na menacme, produzindo hormônios. Quando ela entrasse, sim, na menopausa, aí viria para fazer uma cirurgia só da retirada dos ovários, para garantir mais ainda essa segurança. Então não é aconselhável para as mulheres que ainda estão naquela produção de hormônio mais intensa, mas estão estudando, ainda não está comprovado. Exatamente. Hoje ainda, só em protocolo de estudo, a paciente poderia fazer retirada pontualmente das trompas, mantendo os ovários. Mas de forma... Hoje ainda, o aconselhado é tirar as duas regiões, né? Assim como a Angelina Jolie fez. E a gente mostrou aqui. Mas breve podemos ter novidades. Com certeza, e você está mais que convidado a voltar. Obrigada, viu? Prazer conhecê-lo. Muito bacana o papo, parabéns.